professores e professoras, bom dia. É um prazer imenso estar com vocês novamente nessa TPC. Eu sou Valéria Arcarimui, estou lá na Coordenadoria Pedagógica, na COPED, no Departamento de Avaliação, junto com o meu amigo e colega, o Edmilson, que está aqui também. Edmilson, por gentileza, bom dia. Bom dia, Valéria, muito bom estar aqui com os professores dos anos finais do ensino médio. Isso. Eu quero agradecer estar aqui na presença de você e da presença deles. E acho que é um bate-papo que a gente vai ter com a rede, né? Um bate-papo com esses professores, um bate-papo sobre educação, um bate-papo sobre aprendizagem, um bate-papo sobre ensino, que eu gosto bastante, né? Nós dois gostamos, né? A gente gosta bastante a respeito disso. Isso. Então, olha, hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós fizemos lá em março, que é sobre o conselho de classe, série, ano, termo. Nós fizemos a nossa live ontem com os professores dos anos iniciais, fizemos com a gestão da escola e hoje estamos aqui com vocês. Então, ele é um trabalho, o conselho de classe série, que nós vamos fazer com vocês o ano inteiro. Então, a cada bimestre, nós retomamos e vamos constantemente retomar o fio da meada de continuidade dos nossos combinados que fizemos lá no primeiro bimestre e vamos também fazer os combinados aqui. Então, o que nós vamos hoje bater um papo, como diz o Ed, aqui com vocês? Nós vamos falar do que foi combinado, todos os combinados que vocês realizaram lá no primeiro bimestre, que está registrado nas atas dos conselhos, como que vocês conversaram lá entre vocês, com os pais, tudo que vocês combinaram, para que nós possamos trazer também para a análise, para agregar o que ocorreu no segundo bimestre e para fechar esse primeiro semestre, já pensando, projetando para o terceiro bimestre e segundo semestre. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, falar um pouco do documento orientador e outros movimentos, outros momentos que nós vamos aqui com vocês. Então, Ed, eu vou falar a agenda do dia e nós vamos conversando, vamos trocando ideias aqui. E eu só queria dizer passar a agenda do dia, Valéria, conversar com o pessoal lá, que a gente está no chat. Isso, Ed. E é só lembrar, bem lembrado, que, assim, lógico, a gente não vai poder responder todo mundo e tal, mas a gente vai conversando, como eu disse, é uma conversa entre a gente e o grupo que está do outro lado aí. E o que vocês puderem estar colocando, algumas observações, pensamentos, reflexões, é para isso que a gente está aqui, a gente está pensando vamos junto. Trocar ideias, vamos pensar e aprendendo junto com toda a rede, tá bom? Eu sempre converso com o Ed, conversamos aqui entre nós estamos aqui sempre aprendendo com vocês, estamos juntos com vocês. Então vamos fazer assim, nós vamos fazer, olha lá, agenda do dia, uma reflexão inicial, que é esse momento que nós já fizemos aqui, uma retomada das ideias que nós tivemos lá, qual é o papel do conselho, o documento orientador que nós comentamos no primeiro bimestre, o que precisa ser desencadeado, o que a gente precisa continuar a garantir nesse conselho, o que precisa ser considerado no segundo conselho. Os indicadores, que agora a gente já tem algo assim mais consolidado do primeiro bimestre, né? Tivemos a avaliação diagnóstica de entrada, tivemos a AP, as avaliações que vocês realizam, todo o trabalho que vocês fazem tão bem com eles, e aí depois nós vamos ter também o papel dos indicadores, e todos esses indicadores que nós estamos falando que vocês têm aí, para que vocês possam fazer análise e depois a recuperação e aprofundamento, que também vocês já estão acompanhando, todas as ações que tem de recuperação e acompanhamento, né? Nós temos o material do Aprender Sempre, o Além da Escola, o Aprender Juntos, o professor que pode ficar lá na sala, os agrupamentos produtivos, a maneira como todos vocês estão fazendo de acordo com a escola de cada um de vocês, sempre ali respeitando as experiências e as especificidades que vocês têm. Então, e, Valéria, basicamente, você falou uma coisa isso. Interessante, que é assim, a gente já tem mais conhecimento em relação às aprendizagens dos estudantes, a gente tem mais repertório, digamos assim, quanto professor. Mas a gente tem um lado também que eu queria chamar a atenção deles, lá no nossa conversa, é que eles também conhecem mais esse estudante.
porque eles estão há um tempo maior com esse estudante no segundo bimestre já também, né? Tem uma trajetória de empatia com as vivências desse estudante, tem uma trajetória de vivências com esses estudantes. E também, Ed, é um momento, como nós falamos no primeiro bimestre, este retorno presencial. Isso, e também tem o retorno presencial. Tem o retorno presencial. Esse retorno tão diferente, tão desafiante, que nós temos a certeza de como vocês estão aí no engajamento com esses alunos. Cada aluno também está trazendo suas experiências e o que eles vivenciaram e ainda vivenciam ainda a respeito de tudo que desse afastamento que tivemos nesses 2 anos. Não é fácil tudo isso para ninguém, para vocês professores principalmente, para os alunos, para a família, para a gestão. Nós estamos aqui para esse papo, para essa troca de ideias aqui. Então, é um segundo conselho participativo. Essa palavra participativo é para que nós possamos estar juntos e a voz de todos. A voz de vocês, professores, a voz dos alunos, principalmente dos anos finais do ensino médio, em que vocês têm aí, não sei cada um como é que faz a configuração dessa participação desse aluno, se é o aluno monitor, se é o aluno representante, se é o grêmio, todas as configurações possíveis para essa voz desse aluno, este olhar do aluno, esse olhar de vocês, esse olhar da gestão. Tem escolas que eu sei que já fazem o conselho participativo junto com os pais, fazendo reunião de pais. É importante esse escutar, como o Ed falou, esse estar junto, essa empatia, esse colocar-se no lugar do outro. Por isso que nós estamos sempre retomando essa questão do conselho participativo, que lá no calendário está colocado lá como letivo participativo com a participação dos estudantes, que é que a gente gostaria também de chamar atenção para isso. E aí, Ed, o que você gostaria de falar sobre os objetivos do dia? Os nossos objetivos de hoje. Vamos passar para a próxima tela. Eu acho que no próximo slide a gente vai conversar um pouquinho sobre os objetivos do nosso encontro de hoje. Então a gente tem lá, retomar o papel reflexivo de tomada de decisões do conselho de classe e série e termo, né? A gente sabe que também tem aí a educação de jovens e adultos que a gente tem que contemplar também. Acompanhar o desenvolvimento integral dos estudantes. Quando a gente fala em conselho de classe séria, quando a gente fala de ensino e aprendizagem, a gente não pode esquecer que essas aprendizagens, elas são cognitivas e também socioemocionais. Então a gente tem também comparando aos avanços do primeiro para o segundo bimestre. Quais foram os avanços, né, Valéria? O que esse aluno, ele se apropriou, digamos assim, do conhecimento e das vivências do primeiro para o segundo bimestre? Além disso, analisar e propor ações para o trabalho no segundo semestre. A gente vai fazer esse conselho pensando em vistas o que a gente vai trabalhar no segundo semestre e fortalecer a recuperação e o processo das aprendizagens. A gente tem que recuperar e promover ainda mais, cada vez mais, as aprendizagens. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Ed, eu só queria chamar a atenção que nós estamos falando das competências cognitivas e socioemocionais, estamos falando da base do nosso currículo, do currículo paulista, da base do que é hoje esse aluno integral. Esse trabalho da socioemocional, na nossa vivência, na nossa prática, sempre fizemos isso na nossa sala de aula, só que hoje ele está refletido, esta questão socioemocional. É intencional, né, Valéria? Isso que eu ia dessa intencionalidade que está lá, que trouxe no nosso currículo e que nós sabemos que também a gente está ainda conhecendo tudo isso. E aí, Ed, o que mais de bom que nós temos para esse bate-papo nosso aqui? A gente vai começar agora com uma reflexão inicial. Eu gostaria que o pessoal que está do outro lado olhasse para essas imagens. Eu acho que ela representa um pouco e bastante as nossas escolas. E a gente tem uma pergunta que é a seguinte: o que as imagens revelam em relação aos estudantes das nossas escolas? Então a gente vê, vamos olhar para essa imagem e eu queria perguntar para o pessoal que está do outro lado, o que revela essas imagens? Tem um poema que eu gosto muito, que é do Loris Malaguzzi, e a gente não pode falar do poema aqui, mas eu posso falar mais ou menos um pouco do conteúdo, eu gosto bastante dele. E esse poema, ele fala das 100 linguagens da criança. E a gente pode transpor para o adulto agora, para o adolescente, para o pré-adolescente. Que é o seguinte: a criança tem sempre 100, ele fala isso.
Ele tem 100 alegrias, a criança tem 100 mundos a descobrir, a inventar, tem 100 mundos para sonhar, a criança tem 100 linguagens. E ainda ele fala o seguinte, tem 100 mais 100 mais 100 e mais 100. Ou seja, a criança tem, não só a criança, mas o adolescente, e nós adultos também, né, Valéria? A gente tem sempre 100 oportunidades e mais coisas. Ele fala o seguinte, que a escola, não só a escola, mas a cultura, eu acho que uma palavra até pesada, rouba-lhe, digamos que 99 dessas 100 oportunidades que a criança tem. E eu acho isso, apesar de ser bastante pesado, né? Os 99 oportunidades que a criança tem, muitas vezes a cultura, a forma adulta de se viver e a escola rouba-lhe 99. E rouba 99 de descobrir o mundo, rouba 99 de conhecer as coisas, a realidade, rouba-lhe a fantasia, rouba-lhe a ciência, muitas vezes, Valéria, rouba-lhe a imaginação, rouba-lhe o céu e a terra. Olha como é pesado essas questões. Mas, ele finaliza o poema e coloca o seguinte, que ao contrário de tudo isso, desse roubo todo, esses 100 existem. Essas 100 oportunidades existem. E eu acho que a escola é um espaço desse, é de oportunizar. Eu acho que a escola ela tem um papel importantíssimo, que é de levar uma claridade para esses jovens, que às vezes estão meio, né? Levar o mundo de oportunidades que muitas vezes me falta. Nós somos filhos da escola pública, né, Valéria? Eu sou filho da escola pública. Foi a escola pública que mudou a minha vida e ainda continua mudando, tá? Então, quem puder falar um pouquinho sobre, tem alguém que já comentou alguma coisa? Então, falaram sobre diversidade, empatia, isso. Valéria, diversidade, aí o Ricardo falou sobre empatia. Falaram também, o Ricardo falou, aliás, o Ricardo Luiz gosta de falar bastante aqui, Valéria, gosta de gente assim, tá? O Ricardo colocou o seguinte, uma coisa que você tinha falado anteriormente. O retorno presencial ainda mexe com muitos alunos e professores da nossa rede. Muito eu acho bom, Ricardo. É isso mesmo que nós estamos aqui, porque a gente sabe disso. Para todo mundo, gente. Eu acho que todos nós, não somente na escola, nós que estamos aqui, para todo mundo ainda. Foi um momento, e está ainda, né? Um momento, e nós sabemos que esse retorno dos professores, vocês professores e os alunos, como que vocês estão vivenciando esses desafios? Muito, muito bom. Gostei muito aí. Ricardo, né? Então, é o Ricardo, acho que é Ricardo Luiz, né? O que mais, tem de bom? Mas depois o pessoal muito fala assim, ótima TPC, mas assim... Colocaram sobre diversidade e empatia. Isso. Eu acho que a palavra empatia, nesse ano sombrio, esses anos sombrios que a gente viveu ultimamente, faz toda a diferença na escola. Eu acho que falta empatia muitas vezes. A gente fala muito da empatia entre os estudantes, mas falta um pouco da empatia dos estudantes. Se colocar um pouco no lugar do outro, né? O professor se colocar no papel do aluno, o aluno se colocar no papel do professor e assim por diante. O professor se colocar no papel da gestão, a gestão se colocar no papel do professor. Eu acho que essa empatia que faz toda a diferença na nossa vida. Bom, podemos continuar então? Podemos continuar. E aí, Ed, como é que nós vamos fazer agora? A gente vai retomar algumas ideias, Valéria. Isso. E você que vai fazer isso pra gente? Vamos lá? No encontro anterior, né, pode passar para o próximo slide? Então, a gente tem lá, vamos retomar algumas ideias. Eu tô passando aqui, gente, perdão, tá? Olha lá. Valéria, nós temos perdão, a nossa amiguinha aqui, a nossa colega, a nossa aluna, e ela assim, vamos retomar algumas ideias, é aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, do nosso papo, justamente isso, retomando as ideias que estarão sempre aqui conosco. Nós vamos sempre falar no primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre qual é o papel do conselho de classe, série, ano e termo. Nós vamos sempre falar dessa questão.
Tem um documento orientador que nós falamos para vocês, que está lá na escola, que é para consulta, toda hora, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre o conselho de classe série, ele vai estar lá para que vocês possam realizar a leitura do que naquele momento vocês estão necessitando de uma parte do conselho para ser retomado. Então vamos ver lá o que ele fala sobre o papel do conselho. Ele constitui-se um órgão colegiado. Então, por que será que nós estamos chamando atenção para essa questão do órgão colegiado? A gente sempre conversa aqui. Então, o Ed tem uma coisa muito bacana para falar a respeito do que é esse colegiado, Ed. Então, o órgão colegiado que a gente sempre fala, Valéria, é um órgão de decisões, né? Eu acho que o conselho de classe série tem esse papel de decisão, e decisão na vida dos estudantes, na vida escolar daquele estudante. Então é importante por isso que ele tem que ser bastante refletido, bastante organizado, bastante pensado, né, Valéria? Eu sempre falo, assim, a gente sempre conversa aqui, que ele é formativo, ele é reflexivo, e ele vai ao encontro da imagem que nós colocamos ali. Ele é o encontro dos diferentes, ele é o encontro da diversidade, ele é o encontro de vozes diferentes, de pensamentos diferentes, para que nós possamos, nessas diferenças todas, ter os nossos combinados, as nossas decisões, o olhar da nossa prática, o olhar da aprendizagem, o olhar do ensino, como nós estamos falando aqui, a avaliação do ensino e da aprendizagem, organizado no espaço de debate permanente. Por isso que nós estamos falando dessa diferença, dessa diversidade, dessa imagem que nós trouxemos aqui, que ele favorece justamente essa integração e as sequências dos objetos que a gente tem de conhecimento ali, que a gente tem do cognitivo, do socioemocional, de promover este aluno na sua integralidade. É nisso que nós estamos chamando novamente a atenção para esse pedacinho que tem lá no documento orientador, que nós vamos ver agora aí, não é isso agora? Isso, próximo, isso, documento orientador, esse é o documento orientador, a capinha dele, que nós já enviamos para vocês, está lá no repositório, novamente vai ficar aqui no repositório para vocês, tem um link, e ele tem o objetivo justamente de apoiar a equipe gestora e vocês, professores, para construir um olhar amplo sobre as múltiplas dimensões que nós temos na escola, que nós temos todas as dimensões. Enquanto aqui que eu falo na secretaria, que a gente tem aqui os nossos pedacinhos, a escola são todas as dimensões. Para esse desenvolvimento integral, é ali que nós vamos discutir no conselho de classe com todos os nossos pares, né? E agora, vamos mais um pedacinho que tem lá no documento orientador, quais são as ações que nós vamos fazer antes, durante e depois do conselho. Isso é importante, a gente já trabalhou isso no encontro passado, Valéria. É bom retomar, que é bom falar aqui que a gente está, na verdade, reiterando essas ideias, né? A gente está reiterando essas ideias, o que a gente já trabalhou no outro encontro, e lembrar do que é feito antes, durante e após o conselho de classe série, eu enquanto professor, né? Eu enquanto professor, quem trabalhou com o gestor e trabalhou com os professores de anos iniciais. Mas eu, enquanto professor de anos finais e professor do ensino médio, o que eu faço antes, durante e após o conselho? Valéria, vamos lá? Então vamos lá? Então vamos botar uma linha, isso, a linha do tempo do antes. O que nós vamos fazer antes? Todos os dados de análise que vocês têm, eu não sei cada escola como faz, cada professor como faz, como é que nós vamos... Então, nós vamos retomar esses dados. Está lá a primeira ata, a ata do primeiro conselho, as decisões colocadas ali, todas as ações nós vamos retomar. Então, é um antes. Nós vamos nos sentar, professores, junto com a gestão, junto com o professor coordenador, no PEI, né, o professor coordenador geral, todos vocês aí, da maneira que vocês sempre fazem. Então, eu tenho ali esse material, eu tenho o material e os dados do segundo bimestre, que nós vamos retomar, nós vamos organizar, nós vamos conversar com os nossos alunos que vão participar do conselho. Não sei se como é que vocês fazem, mas tem o professor coordenador de sala, o monitor de sala, o que nós vamos fazer, o perfil dessa sala, onde que os alunos se encontram, nas recuperações que nós realizamos, quais são os dados que nós temos dessas ações que nós fazemos da recuperação contínua, das semanas de estudos intensivos que vocês fazem, todo o material organizado
para que nós já possamos ter, no momento que nós chegarmos lá durante o conselho, é o momento de nós colocarmos as ideias para as nossas decisões e encaminhamentos. Ed, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse antes? Eu queria conversar com verdade quem está do outro lado, Valéria, que é o seguinte: tudo que eu, enquanto professor, eu tenho que levar em consideração antes do conselho. Você falou bem e bem legal, mas eu só queria assim, finalizar aqui o negócio, entendeu? É assim, eu, enquanto professor, eu tenho que levar o que eu quero conversar naquele conselho sobre determinados alunos, sobre a minha turma, qual o perfil da minha turma na minha aula. Isso às vezes, isso acontece muito. Às vezes o perfil da sala era diferente, enquanto eu, professor de geografia, é diferente do perfil encontrado por outro professor. Vamos discutir esses perfis da sala. Por que o perfil nessa aula é diferente do perfil da outra? O que acontece nessa aula que nessa outra não acontece? O que a gente pode aprender com tudo isso, né, Valéria? Isso é muito importante em relação ao perfil da turma, ao perfil dos estudantes, aos conhecimentos dos estudantes, ao material, separar o material que eu tenho dos estudantes, tá? E assim por diante. No projeto de vida... As produções deles, né? Eu acho. No projeto de vida dos estudantes, a autoavaliação socioemocional que vocês têm, a cada bimestre, a cada ano série, tem um grupo de competências socioemocionais que vocês realizam lá no projeto de vida, nas eletivas, na tecnologia e o novo ensino médio na segunda série que está entrando esse ano. Nós tivemos lá o Inova, né, que já está na primeira série do ensino médio, e na segunda série tem os itinerários formativos que estão acontecendo, e na unidade curricular 1, que está ocorrendo agora no primeiro semestre. Esse é um movimento também muito importante do encontro dos professores dos itinerários formativos junto com os professores da formação geral básica no ensino médio, para essa troca de ideias e experiências, para essa decisão desse fechamento do primeiro semestre com os professores, do que este aluno conseguiu alcançar para o fechamento desse semestre do itinerário formativo. Isso tudo é o antes para as decisões durante e para depois dos encaminhamentos, como vocês, a reunião de pais, essa ata finalizada, quem vai ficar para a recuperação intensiva de julho, todas essas decisões colocadas ali, para que também tenham retorno para os alunos que não participaram do conselho, possam saber das decisões e encaminhamentos colocados lá. Esse é praticamente o antes, o durante e o depois, Ed. Isso. Eu só queria falar algumas questões que estão aqui, Valéria. A gente tem aqui a professora Maria Lúcia, que ela fala assim, acompanhamento dos processos. Gosto muito dessa palavra, esse termo, que é o seguinte: acompanhar tanto o processo de ensino quanto o processo da aprendizagem dos estudantes. Então, assim, o conselho de classe série tem esse poder. Se eu não faço uso lá na ponta, é uma coisa, né, Valéria? Mas ele tem esse poder decisório, tem esse poder reflexivo, ele tem esse poder de refletir sobre os processos, tanto do como eu, enquanto professor, ensino e tanto o meu estudante aprende aquilo que eu ensino. Por que eu estou falando essa questão? Porque depois tem assim, deixa eu ver, o Ricardo, ele coloca o seguinte: esse conselho é fantasioso, não existe. Eu falo assim, o poder dele ser melhor ou pior está na nossa mão. O poder do conselho ser um conselho reflexivo, pensado, está na mão não está na minha mão, nem na sua, Valéria. Ele está na mão do professor da escola e da equipe gestora da escola. E os estudantes. E os estudantes. São esse grupo, a equipe escolar, a comunidade escolar, que está na mão dele. Se vai ser um conselho apenas prescritivo, descritivo, ou aquele conselho que fala assim, o que vai fazer com o aluno? Pá, não é verdade? Ou é aquele conselho que pensa, reflete e promove a ação reflexiva. Eu sou bem da seguinte opinião, eu fico muito incomodado com coisas que não são pensadas e refletidas. Então, assim, mas está na minha mão enquanto professor também, está na minha mão enquanto gestor de escola e está na minha mão enquanto comunidade escolar.
tá? Então, assim, tudo bem, se ele é fantasioso, eu acho que ele, na verdade, ele é para ser, assim, na escola eu acho que o que é fantasia, o que é ficção, o que é realidade. Tudo bem, a minha realidade, mas quanto mais repensar, quanto mais eu refletir sobre a minha prática enquanto professor e os meus estudantes enquanto seres que precisam de aprendizagem, que precisam vivenciar novas aprendizagens, vivenciar novos conhecimentos, eu acho que está no o meu papel enquanto professor também, entendeu? Então, assim, é para a gente pensar em relação a isso, que está na minha mão transformar essas coisas também. Tá? Professor, não é fácil mudar, a gente não sabe, é fácil, não é fácil, professor. Não é fácil mudar em nenhuma instância, tanto pessoal quanto profissional. Eu sei, professor, como é que é difícil. Mas nós vamos seguindo. Eu sempre acredito. Eu sempre acredito também. Eu sempre acredito, professor. Se é ficção, eu acredito em ficção. Eu sempre acredito. Apesar que falam que vão me dar uma camiseta de presentes que é escrito "Eu acredito em doentes", mas eu acredito, professor. E é por isso que eu acredito. O que nós vamos fazer então, Ed? E eu acredito no trabalho dos professores. Muito. Eu acredito muito lugar. nesses professores que estão na ponta. Eu acredito muito que eu sou da sala de aula, sempre estive na sala de aula e assim, eu sempre acreditei no professor da escola pública paulista e brasileira. Sempre acreditei. Então, assim, eu acho que está no papel, na mão do professor, mudar tanta coisa nesse país, Valéria, entendeu? É na mão, e às vezes a gente não acredita que a gente tem esse poder. Então, Ed, o que nós vamos fazer agora, no segundo bimestre? Vamos pensar, então, sobre o que fazer com os dados referentes ao segundo bimestre. Bom, então a gente tem lá os dados em relação ao segundo bimestre. Deixa eu só achar no meu papel aqui, gente. Que é lá. A avaliação da aprendizagem em processo é um dado que a gente tem, que são os dados da avaliação da aprendizagem em processo e também as sequências didáticas de ciências humanas e ciências da natureza, né, Valéria? Acho que são dados, são avaliações que estão na escola, que o professor realiza, que os estudantes realizam e que nos fornecem dados importantíssimos no que se refere ao ensino e à aprendizagem dos estudantes. A gente também tem a avaliação que é realizada pelo professor, aquela pessoa que está ali, que conhece a capacidade do estudante, né, Valéria? Que conhece aonde esse estudante está, aonde ele pode chegar e o que eu vou avaliar. A análise das produções pessoais de cada um dos estudantes. E também eu coloco aí, pessoal, que as produções, quando eu falo em produções pessoais, a gente está falando do caderno, a gente está falando do trabalho que o aluno estuda, que o estudante faz, a gente está trabalhando de uma roda de conversa na sala de aula, o como que esse estudante ele verbaliza o que pensa, como ele verbaliza, como que ele defende as ideias, como que ele discute com os colegas. Então, o professor de sala de aula tem todos esses instrumentos, digamos assim, de análise e de observação, né, da prática diária. Depois a gente tem lá, além disso, a gente tem a comparação... O que fazer com os dados agora, Ed? O que fazer com esses dados? Um dado, nós sabemos que tem muitos dados, né? Muitos, que esses dados todos se reflete como registro numa nota numérica, numa menção, numa nota numérica. Trazer todos esses dados, esse acompanhamento, como disse a professora Maria Lúcia, no processo, para que ele reflita numa nota numérica seca ali, né, que o número é seco, fechado, é algo complexo. Então é nesse sentido que nós estamos aqui, o Ed, falando a respeito dessa reflexão, desse pensamento, desse conhecimento. Como que nós possamos, ao longo do nosso dia a dia, da nossa rotina, de todos esses dados que nós temos, ele tem que, por uma questão de convenção, tem que se refletir numa nota numérica para se colocar lá no histórico, para se colocar dentro de um sistema. Eu sei que isso é muito difícil, trazer algo tão subjetivo e pessoal desses dados que nós temos para marcar que ele é 7 ou que ele é 8.
Então, é nesse sentido que nós estamos falando, essa reflexão aqui, e que o professor Ricardo falou que é difícil. É difícil mesmo, professor. É por isso que nós estamos, que a gente acredita que a gente está trazendo essas coisas aqui. E aí, Ed, como é que a gente faz aqui junto, com esses dados? E depois a gente tem lá, comparar o avanço dos estudantes, Valéria, no final do primeiro bimestre ao final do segundo bimestre. É comparar, porque muitas vezes a gente acha que o conselho é episódico. Aquele episódio acaba nele, né? E não é assim. Ele tem uma narrativa que é anterior, até porque os estudantes têm vivências anteriores, vivência de outros anos, ele tem experiências pessoais, eles são sujeitos históricos, são sujeitos sociais, são sujeitos viventes desse mundo e são viventes na escola. Então, assim, a gente precisa retomar o que está anterior, como que ele tem desenvolvido até o primeiro bimestre, quanto ele se desenvolveu do primeiro para o segundo bimestre, para ter uma linha do tempo da vida do estudante. Ter uma vida do tempo em relação à aprendizagem, ao desenvolvimento socioemocional, ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento cognitivo, intelectual e assim por diante. Que vai ao encontro do que você vai falar agora, que é da análise dos dados de uma maneira qualitativa. Isso, que está atrelado ao próximo item, que é analisar os dados de maneira qualitativa e não quantitativa, que é tirou 7, tirou 5, ou tantos ficaram com nota vermelha e tantos ficaram com notas azuis, né? E assim por diante. Meu tempo era nota vermelha e nota azul, nem sei como é que está hoje o negócio. Refletir sobre as aprendizagens dos estudantes durante o período analisado. Então, assim, é refletir sobre o que esse estudante avançou rumo às aprendizagens, né, Valéria? E depois, ainda... Então, você tem que mudar, meu amor. Ai, tá, desculpa, Valéria, tem que mudar lá, desculpa. Ed. Observar... Já falei isso? Não, meu amor, agora você vai falar. Perdão, pessoal, perdão. Observar e fortalecer o trabalho das competências que a gente chama de socioemocionais, que a gente já falou bastante aqui. Principalmente, a gente selecionou algumas, que é a curiosidade para aprender. A gente falou bastante sobre essa curiosidade que é inerente do ser humano. Um ser humano que é curioso, ele vai atrás do conhecimento. A responsabilidade e a empatia, que a gente já falou também aqui, e falar um pouco dessa responsabilidade que o grupo falou bastante aqui, Valéria. Falaram assim que os alunos têm poucas responsabilidades hoje em dia e tudo mais. A gente concorda também com tudo isso. A gente sabe que esse mundo tão efêmero que é hoje, tão líquido, né? Pensei, na hora que você falou, eu pensei no líquido. A gente sabe o quanto que a gente parece que não tem muita responsabilidade com o outro ser humano, né? Então é muito importante a gente resgatar algumas questões também. Bom, e depois a gente tem lá, analisar os estudantes que se encontram em diferentes níveis de conhecimento. A gente sabe que esses estudantes, eles possuem, não adianta, cada um está num nível de conhecimento, cada um tem... Como nós também, né? Assim como todos nós. A gente pode ir na mesma aula, na pós-graduação ou na graduação, em qualquer aula que a gente for. E aí, Valéria, vamos aprender de um jeito. Cada um de nós vamos passar pelo mesmo professor, o mesmo conteúdo. A recepção, mas a apropriação é outra. A recepção e a apropriação. A apropriação é de forma diferente. Bom, depois a gente vai passar para o próximo. Aí, analisar os motivos. Aí é bom a gente observar bastante, que a gente sabe que após pandemia existe um grande número de estudantes com baixa frequência ainda, né, Valéria? Que estão com frequências irregulares, bem como as ações de busca ativa. Como que está sendo feito isso? Como que foi feito isso no primeiro bimestre? Isso, eu quero reforçar justamente isso, Ed. Nós sabemos que nos anos finais e no ensino médio há uma questão de baixa frequência. Então, nós gostaríamos de pedir uma gentileza a vocês que façam um levantamento do como vocês estão realizando, o que está acontecendo. Geralmente fica sempre a cargo dos professores de língua portuguesa e matemática, que tem o maior número de aulas. Avisem, por favor, a gestão para que todo mundo possa estar ali para o retorno, fazer a busca ativa desse aluno,
Porque pode ser, tem vários motivos, né? Pode ser por doença, pode ser por problemas particulares. A gente sabe que tem inúmeros problemas, mas é importantíssimo que vocês tenham uma ação efetiva e robusta a respeito desse retorno desse aluno para que ele não caia no abandono e na evasão. No ensino médio também que chama muito a atenção neste retorno e nas dificuldades. São os maiores casos, né? Isso, os maiores casos, a gente sabe, os índices estão aí, o levantamento estão aí para todo mundo. Que é importante isso. Por isso que nós estamos chamando a atenção nesta TPC para vocês, professores dos anos finais e ensino médio. Também um estudo de caso a caso, porque assim, tem um aluno que falta por um motivo, outro que falta por outro, avaliar esses motivos, estudar cada caso, que cada caso é único, né? Então, o professor também sabe que cada caso é único, cada ser humano é único, já dizia Carlos Drummond de Andrade, sempre falo isso. Então, o próximo passo também é discutir e fomentar o replanejamento das ações para o segundo semestre. Eu penso que, Valéria, o segundo conselho agora, ele subsidia o papel do replanejamento já. Ele vai dar subsídios para eu replanejar as ações para o segundo semestre. E nós vamos ter um momento agora em julho de 2 dias de replanejamento, né? Depois vocês serão informados como é que serão realizados tudo isso, mas esse momento agora nosso já é uma parte do replanejamento que vocês vão realizar. Por isso essa importância do conselho do segundo semestre. Bom, a gente tem no próximo slide, que são algumas evidências que a gente tem na rede, nossa rede, sobre análise comparativa dessas evidências de aprendizagem. Então a gente tem lá os resultados da primeira e da segunda AP e da SD. A gente tem o resultado da AP na plataforma de avaliação formativa da São Paulo, da plataforma conhecida como CAED. No card de resultados, é importante a gente observar a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Lá tem tudo isso, essas informações. E também aqueles estudantes que prosseguem com a defasagem, que não estão conseguindo avançar em cada edição da avaliação. Então a gente tem que perguntar para esses dados: quais são os estudantes que apresentam maiores defasagens na aprendizagem? O que precisam aprender para que possam prosseguir em seus estudos, né, Valéria? Isso. Então, esse card de resultados lá da plataforma, quem não teve a oportunidade de entrar, entra lá na plataforma. É um card que nos traz muitas informações valiosas a respeito das aprendizagens dos estudantes, né, Valéria? E agora eu pergunto para você... não, é para mim ainda, né, Valéria? Não, mas agora você vai perguntar para mim desculpa. E a recuperação e aprofundamento das aprendizagens no próximo... Lá no próximo. Isso aí. Deixa eu ver uma coisa. Nós fizemos um combinado aqui, eu e o Ed. A gente está combinando. Nós fizemos um conselho. Eles estão falando assim de roda de conversa, exatamente esse diálogo é fundamental. Tem números de alunos que não atendem, números deixados na escola, liga, ninguém atende. Isso é verdade. Que é a Maria Aparecida. Mas a gente sabe que a gente troca tanto de celular hoje em dia, não é verdade? Eu não sei. É Maria Aparecida que falou? Olha, Maria Aparecida. Mas eu sei que vocês têm, é verdade. Isso é uma coisa que acontece muito, que a gente vai lá, pega lá nos dados do aluno, né, na ficha lá do aluno e muda mesmo. Mas converse com a gestão, qual é o combinado que a gestão está fazendo para conversar com esses alunos. Pode ser que tenha pessoas que moram perto, moram próximo, perguntem na sala se alguém conhece, que mora, que possa chamar, ou a família trabalha perto da escola. Então, o que tem ali, se pode mandar por alguém, mandar um recado por alguém para procurar, e outras coisas. Eu sei que tem em cada lugar, né, do estado de São Paulo, que tem muitas possibilidades, mas nós sabemos disso mesmo, é verdade. Mas geralmente os colegas na sala sempre conhecem alguém que possa fazer essa possibilidade, tá bom, pessoal? Você sabe que eu trabalhava numa escola tempo atrás, que era rural, Valéria, e que não tinha telefone, não tinha celular. Na época eu já tinha pouco celular, mas até 2005, 2007, no bairro, não tinha antena de celular. Era um lugar assim que ninguém tinha celular. O mundo inteiro tinha, nesse lugar não tinha.
E era muito interessante porque assim, você tinha que arrumar outras estratégias. Eu não estou falando que hoje em dia, não estou falando que está errado, tem que procurar estratégias, claro, trazer isso para o pai. O celular é o mais próximo, é o que ele usa, né? Então o que acontece? Mas a gente tinha que procurar outras estratégias e de mandar bilhete, fazer isso para outros pais. O pai que conhecia ia lá falar, conversar. Então a gente tinha essa interlocução, digamos assim, com esses pais nessa época. E a gente sabe o quanto não é fácil interagir com a família. A gente sabe disso, né? Bom, aí Valéria, vamos falar um pouquinho da recuperação. Olha, primeira coisa para chamar a atenção aqui é a recuperação que vocês fazem no dia a dia. A recuperação contínua. Eu sei, é difícil, porque eu tenho um grupo que está numa apropriação da habilidade e outro não. E como é que eu faço isso na sala de aula, que eu tenho 2 aulas semanais, como é que eu tenho esse problema? Eu sei, professor, mas nós temos um planejamento de ações que podem ser colocados, como nós estamos sugerindo há algum tempo, eu não sei como cada um fez, dos agrupamentos colaborativos na sala. Existem monitores na sala de aula que podem fazer parte desses agrupamentos colaborativos, de trocas de ideias, de como estar junto com um grupo individual, um planejamento de ações nesse sentido, os agrupamentos produtivos colaborativos, a recuperação contínua, como eu já falei, a reorganização da escola de acordo com aprendizagens semelhantes. Eu estou aqui numa habilidade, eu, Ed, na mesma sala, com a mesma habilidade, e eu sei 10% dessa habilidade, o Ed já desenvolveu 50%. O que o Ed, junto comigo, nós podemos ali fazer com que eu consiga avançar nisso. É muito importante esse trabalho nos anos finais do ensino médio, essa cultura da recuperação contínua. Eu sei que é uma gotinha no oceano, é um primeiro degrau, mas tem esse trabalho. Nós temos as semanas intensivas, nós temos nos 6º anos o Aprender Juntos, este ano, agora começou o ano passado, com algum grupo, né? De um grupo de escolas. Na outra semana, no dia 8 de junho, estiveram aqui os PCNPs, supervisores estiveram aqui, né, na formação aqui na IFAP, a respeito também do Aprender Juntos, que é uma metodologia que não somente para os 6º anos, mas também pode trazer essa metodologia, essa organização, essas estratégias para a recuperação que vocês realizam, organização de atividades diferenciadas que vocês já fazem tão bem. Então nós estamos só relembrando, retomando, revisitando, como o Ed falou. Eu só queria falar uma coisa em relação ao Aprender Juntos, Valéria. Nós temos 2 minutinhos. Que o Aprender Juntos é uma coisa assim que eu acredito muito de eu separar um pouquinho alunos, os estudantes com determinadas dificuldades, entendeu? Não estou falando de segregar pessoas, não é isso. Até porque os agrupamentos não são flexíveis. Essa semana eu faço uma coisa, outra semana eu faço outra, assim. Mas priorizar em relação ao ensino, em relação à aprendizagem, em relação à recuperação das aprendizagens. Eu priorizar o que eu ensino, o que eu aprendo e o que eu vou trabalhar naquela recuperação, tá, Valéria? Olha, no próximo slide, Ed, nós temos que você já faz também, o pessoal aqui do PEI, que é o nivelamento, que faz parte da prática, das estratégias, da própria organização do PEI. A observação diária ali, que vocês estão ali na sala de aula, mais do que nunca vocês, professores, têm todo o levantamento que vocês estão acostumados aí, dessa observação do aluno. Às vezes é um aluno que tem grande dificuldade ainda de formalizar a sua escrita com coesão e coerência na construção, na construção do texto, na compreensão do texto, mas ele faz argumentações orais decisivas, às vezes ali, incisivas, decisivas, ele traz um pensamento, uma facilidade na sua oralidade. Então, como é que nós ali na recuperação, nós vamos continuar incentivando essa oralidade, essa argumentação que ele tem de uma facilidade tão grande, mas trazê-lo para essa recuperação, para concretizar a sua escrita, a sua compreensão leitora, a sua compreensão escritora. E o planejamento de atividades diferenciadas que a gente sabe o quanto vocês realizam a cada momento, Ed.
E aí, Ed, o que nós vamos fazer agora? Eu acho que a gente vai tomar nota em relação ao conselho. A gente colocou aí uma professora, né, na foto, que diz o seguinte, que ela está perguntando quais ações que a gente vai implementar após o... Acho que quando acaba o conselho, sempre tem algumas ações a serem implementadas, revistas, organizadas e pensadas. A gente tem que pensar em como será o acompanhamento dessas ações e também a avaliação dessas ações, Valéria. E é muito importante que a gente pense nas ações de recuperação das aprendizagens. Olhar aonde ainda estão os desafios para a gente ter que ultrapassar. Mas não só pensar nos alunos que estão em recuperação, mas naqueles que precisam de aprofundamento dos conhecimentos, Valéria. Porque a gente sempre faz a discussão pensando naquele que sabe menos. Mas e aquele que sabe mais? Será que eu tenho que também aprofundar o conhecimento desse moleque, entendeu? Então eu preciso que esse estudante, que eu cutuque ele cada vez mais também, então. Porque a gente sempre, às vezes, nivela muito, assim, a falta que faz, o que precisa, o que não tem, porque não sei o quê. Mas a gente tem que também pensar desse lado, os extremos, eles necessitam de aprendizagem, de recuperação, tá bom? E aí, Ed, nós estamos estourando o nosso tempo. Eu não sei nem que hora falta, quantos minutos. Não tem nada, olha lá, Ed. Então tá bom, gente. Esse Ed é ótimo. Vamos parar por aqui, eu não sei nem... Olha, eu tava tão... Ah, não, no 12h15 agora, Valéria, 12h15, tá bom? Aqui, ó, o pessoal aqui vai pegar no nosso pé. Pessoal, foi muito bom estar com vocês, não vai dar tempo de fazer a leitura final. Não vai dar. Mas assim... É muito rapidinho o negócio, tá? E a gente se vê num outro encontro. Foi muito bom estar com vocês. Eu gosto muito de estar com o professor Valéria. Eu também, gente. Muito obrigada, sempre um prazer enorme. Até a próxima. Um beijão para todos. Muito obrigado.